Olá, boa noite. Começa agora o Fala Bahia. Confira comigo os destaques do programa de hoje. Sem avanço, Prefeitura não aceita aumento da tarifa de ônibus proposto pelo CETEPS e reajuste no preço da passagem fica sem data para acontecer. Manhã de chuva. Temporal que atingiu Salvador assustou moradores de bairros populares. E você vai ver também. Simpósio Internacional da Medicalização da Educação. É o tema da entrevista que eu vou fazer com a psicóloga Lígia Viegas. Tudo isso e ainda a greve dos professores estaduais e da rede particular. Agora no Fala Bahia, hoje com Iula Verde. Está começando mais um Fala Bahia. Hoje é terça-feira, 29 de maio. Nosso site é o falabahia.com. Siga a gente no twitter.com/fala_bahia e curta o nosso facebook.com/falabahia. Vamos às manchetes dos principais jornais do país. Folha de São Paulo, o procurador vai enviar caso de Lula para a primeira instância. Estado de Minas, Diário Oficial publica a lei que cria banco de DNA de criminosos. Correio Brasiliense, depoimento chega ao fim e Demóstenes diz que aceitaria a cassação. Diário de Pernambuco, greve dos professores atinge já 47 instituições federais. É mesmo a crise na educação em todo o Brasil e aqui na Bahia não é diferente. Olha só, representantes dos empresários do transporte público se reuniram hoje para poder discutir o aumento da tarifa do transporte público. Por enquanto, não há previsão de aumento. Depois de 3 dias em greve na semana passada, o Tribunal Regional do Trabalho julgou o dissídio coletivo e determinou o acréscimo de 5% sobre o salário base dos rodoviários. Logo após este reajuste, o CETEPS, Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Salvador, encaminhou à Prefeitura um pedido de realinhamento tarifário em caráter emergencial. A equipe do Fala Bahia veio até uma das estações de transbordo mais movimentadas da cidade ouvir os usuários do sistema. As opiniões foram divididas, mas a maioria protestou contra um possível aumento. As reclamações foram dos mais diversos itens. Está desrespeitando a população porque é falta de higiene dentro do ônibus, os motoristas não têm educação com a população, o engarrafamento demais. E enquanto o nosso governador está andando de jatinho para cima e para baixo, viajando para o exterior, a população está aqui sofrendo, né? Poderia melhorar um pouco. A quantidade de transporte é muito pouco, é precária. O tempo de espera é muito nos pontos de ônibus. Deveria melhorar um pouco mais. Se aumentar o transporte e melhorar, vale a pena? Vale. Se melhorar, mas não melhora. Tem esperança que melhore? Não tem. O transporte em Salvador é precário demais. Deixa a desejar. A classe estudantil também está preocupada com o peso no bolso. Acharia errado porque 2,50 já está caro. Aí acharia errado porque nem todo mundo tem. Alguns usuários enxergam o reajuste com bons olhos na esperança de que o sistema de transporte possa melhorar. É satisfatório, eu moro em São Rafael, é satisfatório o transporte coletivo para lá. Se for para melhorar o transporte, é positivo. Qual é a situação do transporte hoje? O que é que o senhor pode falar em relação a isso? Ele pode ser melhorado. Tem pouco transporte para a quantidade da população. As condições são boas? Boas. Não tem sido ruins? Mas pode melhorar a quantidade. Quantidade de linhas? De linhas. Qual é o bairro que o senhor mora? Vale dos Lagos. Lá o senhor acha que pode melhorar também? Pode melhorar também. Porque a gente passa 40 minutos, 50 minutos esperando um ônibus. E no bolso, vai pesar esse aumento ou dá para enfrentar? Aumenta e melhora a qualidade e a quantidade de ônibus. Para o presidente do CETEPS, as tarifas já estão defasadas. Ele explica por que o custo por passageiro já era de R$ 2,96 e agora chegou ao valor de R$ 3,15. Ele também falou sobre os principais motivos das reclamações dos usuários. Nós estamos viajando numa cidade extremamente engarrafada, onde prestar serviço de transporte por ônibus está sendo cada dia mais difícil. Até porque andar de automóvel também está muito difícil. A segunda dificuldade, a grande quantidade de gratuidades que o sistema suporta, ou seja, que os usuários que pagam a passagem suportam. Isso pode levar a um nível de tarifa difícil no futuro de ser atingido se nós não começarmos a praticar o subsídio. E se nós olharmos para aquilo que a população diz com toda razão, os grandes problemas dos transportes de Salvador é a demora no ponto, na espera. Segundo lugar, a demora na viagem, devido aos engarrafamentos. Terceiro lugar, a questão de segurança.
Em relação à limpeza? Eu diria que em determinadas linhas, as primeiras viagens até que não são sujas, que as empresas têm cuidado de lavar. Agora, quando a rua é suja, quando o cidadão mora em locais onde não existe o devido tratamento da escadaria, da pirambeira, como a gente suja, naturalmente aquele ônibus ele vai ficar sujo internamente. E externamente, na primeira poça que ele passar, ele se suja também. Bom, em relação ao subsídio que você citou aí, você pode citar em algum exemplo no Brasil que já tem um subsídio de dos órgãos públicos, do governo do estado, da prefeitura, em relação ao custo da passagem, Horácio? Posso. São Paulo, por exemplo, subsidia em cerca de 15% o preço da passagem, além de cobrir todos os custos das gratuidades de lá. Nós temos isso acontecendo, por exemplo, em Belo Horizonte. Belo Horizonte instituiu a meia passagem estudantil, só que a outra meia passagem a prefeitura é que cobre. Temos subsídio praticado em Vitória, em Curitiba. O Centro-Sul e o Sudeste do país já chegou a essa conclusão, que para manter um padrão de qualidade de transporte tem que haver uma cobertura dos custos que eram gratuitos, digamos assim. Caso contrário, a gente pode chegar a níveis terríveis tarifários. E agora falando das tarifas, esse possível aumento vai acontecer, para quando ele pode ser e como é que está a negociação com a prefeitura? Olha, nós fizemos a nossa reivindicação, né, devido ao fato de nós termos já 2 aumentos no item que mais pesa, que é a mão de obra, que pesa quase 50%, sem a devida recomposição tarifária. Agora, o valor que nós pedimos para a tarifa interna é de R$ 3,15. Agora, quando vai ser dado, se vai ser dado, e quanto vai ser dado é uma decisão governamental, uma decisão política. Nós estamos reivindicando, ou melhor, nós estamos implorando que isso aconteça logo, porque nós temos 13 mil funcionários para pagar até o dia 31. Uma pessoa morreu e outra ficou ferida em um acidente nesta madrugada no dique do Tororó, aqui em Salvador. As vítimas estavam em um carro que caiu no dique por volta das 3h30 da manhã. O motorista George Amaral dos Santos, de 37 anos, foi retirado por populares e encaminhado para o Hospital Geral do Estado. O corpo de Genilda Pinheiro Andrade, que não conseguiu sair do carro, foi retirado no final da manhã, já sem vida. Ela era técnica de enfermagem. Os professores da rede estadual de ensino decidiram hoje continuar a greve que já dura 49 dias. Eles não abrem mão do acordo feito com o governo em que toda a categoria receberia um reajuste de 22,22%. Hoje os professores receberam a notícia de que uma liminar do Tribunal de Justiça obrigou o governo a pagar os salários dos grevistas. Durante a Assembleia no Centro Administrativo, os professores comemoraram a decisão do Tribunal de Justiça da Bahia. De acordo com a categoria, uma liminar publicada hoje obriga o governo do estado a devolver os salários cortados por causa da paralisação. Eu acho que a Justiça agiu com maturidade e mandou devolver o salário dos professores. E nós vamos continuar em greve para que o governo cumpra o acordo que ele assinou. A paralisação, que atinge mais de 1 milhão de alunos na Bahia, começou em 11 de abril. São 49 dias de greve dos professores e mais 12 dias sem aula por causa da greve da PM no início do ano. Somando, já são 53 dias letivos perdidos. O ano letivo tem 200 dias. Se as aulas voltassem amanhã, quarta-feira, e os estudantes tivessem aula todos os dias, menos domingos e feriados, e as férias do meio do ano fossem canceladas, para cumprir os 163 dias que faltam do ano letivo, as aulas teriam de ir até 7 de dezembro. Mas, para voltar às salas de aula, os professores querem que o governo cumpra o acordo assinado no ano passado, se comprometendo a pagar 22,22% de aumento a toda a categoria. O Estado mantém a decisão de pagar 6,5% a todos e 22,22% somente aos professores que não têm nível superior, conforme prevê o projeto de lei enviado e aprovado na Assembleia. A categoria, eu volto a afirmar, está aberta a negociação. A categoria já predispõe, discutiu o parcelamento, não importa de quantas vezes, mas ela quer sentar para negociar. Não há razão para o governo dizer que não tem dinheiro, porque o MEC já se dispôs, o
MEC abriu, que poderá ajudar nos mesmos moldes que foi feito no estado do Piauí. O secretário da Educação, Oswaldo Barreto, falou sobre a decisão do Tribunal de Justiça e sobre a reposição de aulas para mais de 1 milhão de alunos. Nós tomamos conhecimento dessa decisão judicial pela imprensa também, e a questão jurídica está sendo tratada pela Procuradoria-Geral do Estado, mas também é uma prática poder recorrer. Nós esperamos que o sindicato compreenda que o Estado não tem nenhuma condição, isso foi dito ao sindicato, de fazer um repique de 22% sobre os salários, que isso é inviável do ponto de vista do orçamento público, das finanças, da lei de responsabilidade fiscal. O governo já propôs ao sindicato o retorno ao trabalho, a reposição dos dias parados. Nós estamos preparados para a retomada do ano letivo, já temos estratégias prontas, tanto para os alunos de séries normais, quanto para alunos do terceiro ano. O governo do estado pode recorrer da decisão que obriga o pagamento dos salários que foram cortados dos professores. E em greve, a partir de hoje, os professores das escolas particulares de Salvador se reuniram em assembleia de manhã e decidiram que o movimento continua por tempo indeterminado. A principal reivindicação é um reajuste salarial de 14,88%. Os donos de escolas oferecem 5%. Segundo o Sindicato dos Professores, 70% da categoria ganha o piso de R$ 585 por 20 horas semanais. E no próximo bloco, o assunto continua sendo educação. Esse é o tema de uma entrevista com a psicóloga Lígia Viegas. A gente volta já já.